celebração, nós celebramos a Páscoa do Senhor, nós celebramos o Cordeiro que foi morto e reviveu, amém, queridos? Está vivo, o Senhor está vivo. Então olhe para essa pessoa linda que está do seu lado e diga para ela assim: Ele venceu, amém? O Senhor Jesus venceu, e nós estamos aqui, o resultado desse sacrifício, o sacrifício de Jesus. Só estamos aqui por conta da misericórdia dele. Pastor, o que é misericórdia? Misericórdia é nos livrar daquilo que nós merecíamos. O que nós merecíamos era a condenação eterna, mas aprove o Senhor sacrificar em nosso lugar. Então nós estamos aqui para celebrá-lo nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos aos avisos. Quero dar alguns avisos nessa manhã. Preste atenção em tudo que vai ser dito aqui, para que você não fique de fora daquilo que vai acontecer ainda nessa semana, tá bom? Então, no dia 24/5, eu começo falando sobre algo importante para as mulheres da nossa igreja. Cadê a mulherada? Faz barulho aí para Jesus, amém? Então, no dia 24/5, às 17 horas, aqui na igreja, nós teremos o Café com Deus, tá? O Café com Deus costuma acontecer em algumas casas, em alguns bairros da nossa cidade, mas esse mês a gente vai fazer diferente, tá? A mulherada vai fazer diferente, vai se reunir aqui na nossa igreja a partir das 17 horas, tá bom? Então todos os cafés com Deus de todos os bairros, Vicente Carvalho, Morrinhos, Enseada, todos aqui na igreja a partir das 17 horas, tá bom? E toda a mulherada aí está convidada a participar. Qualquer dúvida, informação, pode procurar minha esposa, a pastora Renata vai estar te informando, tá bom? No dia 25/4, nós temos café de novos membros, tá? Às 19h30, a partir das 19h30, café de novos membros. E o café de novos membros é para todos aqueles que desejam se tornar membros da nossa igreja. Você está vindo de uma outra denominação, já é batizado, deseja se tornar membro de Lagoinha. Então essa é uma oportunidade de você, estar aí passando por esse processo daquilo que nós chamamos de jornada do membro, vamos dizer assim, tá bom? Então o café com novos membros é o primeiro passo para você que deseja se tornar membro da nossa igreja. A gente vai estar falando um pouquinho da visão da nossa igreja, tá bom? Em nome de Jesus. No dia 26/4, nós teremos o nosso primeiro culto Efatá, às 19 horas, você pode dar glória a Deus por isso, amém? Dia 26/4, às 19 horas, o nosso primeiro culto Efatá, tá bom? Então vai estar conosco aqui, o pessoal da comunidade surda, pregando a palavra, é um tempo precioso. Vai estar conosco também os irmãos da Lagoinha Santos, então vai ser uma bênção. E como eu tenho falado todos esses dias, gostaria muito, de verdade, que a igreja estivesse aqui nesse dia, abraçando esse momento. É um momento histórico na nossa igreja, e nós entendemos que todos precisam ser alcançados, e essa é uma forma também de nós alcançarmos a comunidade surda, através do Evangelho. E eu gostaria que você estivesse conosco para celebrar em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Acho que é isso. Nós temos cantina. Antes de ir embora, você não pode deixar de passar na nossa cantina, tá bom? Tem torta de frango, tem hamburgão, tem suco natural, tem bastante coisa. E também, tá bom? Temos alguns cones ali, cone trufado, tá? Com leitinho, enfim, tá? Muito gostoso, por sinal. E também a nossa Lagoinha Bookstore, tá bom? Você que ainda não adquiriu um livro para o seu crescimento espiritual, essa é uma boa oportunidade. Essa também é uma boa oportunidade de você presentear alguém, abençoar alguém, em nome de Jesus, tá bom? Então, antes de ir embora, passa na nossa cantina também, passa na nossa Lagoinha Bookstore. Eu tenho certeza que você vai crescer muito fazendo isso, comprando livros. Eu tenho falado constantemente que nós devemos crescer, na verdade é a palavra do Senhor que nos ensina isso, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Crescemos na graça quando oramos, quando buscamos a face do Senhor, mas crescemos no conhecimento, principalmente quando nós lemos a Bíblia Sagrada, livros que edificam a nossa vida. Então essa é uma bela oportunidade para o seu crescimento. Vamos ao nosso momento financeiro.
esse é o momento de você expressar sua gratidão a Deus, de você honrar o Senhor. Provérbios 3:9, esse texto que eu amo, nos fala sobre honra, que é um dos princípios que nós nos movemos nesse momento. Nós nos movemos por gratidão, por honra. E esse versículo diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E aí vem uma promessa sobre nós: e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Mas o versículo de número 9 é o que me chama a atenção. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens, ou seja, tudo aquilo que vem à sua mão. E o texto vai dizer que a gente deve fazer isso, né, como primícia. A primeira parte nós entendemos que é do Senhor. Diz assim, ó: e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Então nós entendemos que tudo aquilo que vem à nossa mão, a primeira parte é do Senhor. Quando nós entendemos isso e estabelecemos esse princípio sobre a nossa vida, uma promessa se cumpre. A promessa está no versículo de número 10, que diz: e se encherão os teus celeiros. É uma promessa sobre a nossa vida. É por isso que nós aqui na Igreja Batista Lagoinha não nos movemos por barganha, porque já existe uma promessa sobre nós. Já existe uma promessa para aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que são generosos. Por isso nós não nos movemos por barganha. Pastor, como assim? Como é barganha? Eu vou dar 100 porque eu quero receber 1000. Eu vou dar 1000 porque eu quero receber 10.000. Tem pessoas que nesse momento acabam se movendo assim porque foram ensinados assim. Mas eu quero desconstruir isso da tua mente, do teu coração. Não é isso, não é sobre isso. Esse momento financeiro não é sobre isso. Esse momento financeiro é sobre gratidão, é sobre honra ao Senhor. E Deus, por sua infinita bondade, misericórdia, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele nos abençoa. Quantos entendem isso aqui? Amém? Deus, por sua infinita bondade, por sua infinita misericórdia, não vai deixar faltar nada. O salmista dizia assim: eu fui, moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo e a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque o Senhor cuida de cada um de nós. Amém? O Senhor cuida de cada um de nós, Ele cuida de você. Então faça isso com alegria. Nós temos diversos desafios aqui, nós temos contas altíssimas para pagar. Nós contamos com a sua ajuda, mas o que tem que se mover nesse momento é a gratidão ao Senhor. Nós estamos num propósito de pagamento do som da nossa igreja. Eu falei aqui na sexta-feira que, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós pagamos a terceira parcela do nosso som. Você pode dar glória a Deus por isso, amém? Pagamos a terceira parcela, agora só faltam 2, e eu conto com a sua ajuda em nome de Jesus. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor continue abençoando cada um dos teus filhos, que haja prosperidade e multiplicação, que o teu filho venha se mover nesse momento por honra, por gratidão, e não, Senhor, por qualquer outro sentimento. Deus, que ele não venha se mover por medo, por barganha, ou por qualquer coisa a não ser a gratidão, esse princípio que a tua palavra de Deus nos ensina. Que o Senhor abra as portas, realize milagres, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. A sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, pelo justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. E eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz te amou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz te amou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem cá, Renata, rapidinho. Queridos, nesse momento a Renata, ela quer fazer aqui, não sei se é sorteio, se é entrega de brinde. Fica à vontade, meu amor. Dá um microfone aí. Bom dia, gente, amém? Vocês estão animados? Glória a Deus. Como vocês sabem, nessa semana o pastor falou sobre a ótica, a Ilha dos Óculos. Elas fizeram uma parceria com a gente. E ontem, quem estava aqui ontem? Quem veio? Ó, teve gente que veio, né? Antes da chuva, né, gente? Então, ontem tivemos uma ação aqui muito importante, né? E eles deixaram alguns mesmo para estar entregando para vocês. Só que o primeiro que eu vou fazer é um sorteio para aquelas pessoas que vieram para a ação, tá, gente? E o segundo, a gente vai entregar aqui, depois eu vou pegar aqui como que vai ser entregue, mas esse aqui vai ser entregue para quem estava na ação ontem, tá? Vou pegar aqui o papelzinho rapidinho, para não perder tempo. Se caso a pessoa não estiver aqui, eu vou entrar em contato, tá? Que eles deixaram o nome e o WhatsApp de quem veio, tá bom? Então, vamos lá. Se não estiver aqui, deixa eu ver quem foi os primeiros sortudos, né? Espera aí. Vem para cá. Cadê o varão? Me ajudar. Deixa eu ver quem foi o primeiro sortudo ou sortuda, né? Maria Cristina, tá aí? A Maria Cristina não, né? Mas eu vou entrar em contato com ela, tá bom? Agora, esse aqui, eles deixaram... Deixa eu ver o papelzinho que está aqui dentro. Como é que vai ser feito? Sorteio. Peraí. Esse aqui, para quem faz aniversário hoje. Mas assim, levanta a mão rapidinho, tá? Alguém faz aniversário hoje? Tá, primeira oportunidade. Não? Quem fez aniversário ontem? Semana passada? Quem foi? Peraí, levantou primeiro, foi ali, a irmã lá atrás. Então, irmã, vem aqui buscar, é seu, viu? Parabéns, viu? Aplaude, Senhor. Parabéns, minha irmã, Deus abençoe, viu? À noite a gente vai sortear o outro, tá bom? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Amém? Antes, eu gostaria de perguntar se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Você está aqui pela primeira vez? Ó, Raimundo aí, glória a Deus. Que benção. Fica com a mão levantada um pouquinho, por favor. Isso, que os nossos voluntários vão até vocês para estar entregando uma lembrancinha. Sinta-se abraçado, acolhido. É uma pequena lembrancinha, nela contém um QR Code. E a gente pede que vocês façam a leitura desse QR Code. Sejam muito bem-vindos, tá bom? E que você possa voltar mais vezes, se assim o Senhor permitir. A igreja pode aplaudir os nossos visitantes. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 28.
Mateus 28, versículo 1. Que é isso, hein, Vaso? Deus te usou agora, hein? Caramba, você viu como é que você fez aí? Ó, bênção demais, hein? Mateus 28, 1. O tema dessa ministração é Ele vive. Não, você não entendeu, não. Você não entendeu. Vou rebobinar. O tema dessa ministração é Ele vive. Para um ensaio tá bom. Vou repetir mais uma vez. Enche o teu pulmão de ar e vai, enche. O tema dessa ministração é Ele vive. Aleluia! Aplauda Ele nessa manhã, porque Ele vive. Aleluia! Aleluia! Diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu. E chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas temeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Um misto de medo e de alegria tomou o coração daquelas mulheres, e elas foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, e lá eles me verão. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Amém? Então, antes de nós entrarmos propriamente neste tema que eu quero estar ministrando nessa manhã, eu gostaria de pontuar algumas coisas referente à Páscoa. Nós estamos hoje celebrando a Páscoa, a data mais importante da igreja. Essa é a data mais importante da igreja a ser celebrada. E eu quero falar sobre alguns pontos importantes. Primeiro ponto: a palavra Páscoa, ela vem de um verbo que significa passar por cima. A ideia é a ideia de um grande livramento. A Páscoa, ela foi instituída ainda muitos anos atrás, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, depois de viver 430 anos, mais ou menos, escravizados. Deus agora decide tirar a sua nação, que estava escravizada no Egito, e estabelece algumas coisas, algumas pragas, enfim, você conhece a história, não dá tempo de eu entrar nisso. E a última praga que é estabelecida sobre o Egito, para que Faraó liberte o povo, era a morte dos primogênitos, tanto animais como os seres humanos também. E Deus dá uma instrução para o povo, dizendo: olha, vocês vão pegar um cordeiro, e vocês vão sacrificar esse cordeiro. Vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, e vocês vão passar nos umbrais das suas portas. E vocês vão salpicar os umbrais das portas de vocês com o sangue. E vai passar durante esse dia
No Egito, um anjo destruidor que vai destruir todos os primogênitos, ele vai matar todos os primogênitos. Mas a casa em que tiver o sangue, a casa que tiver marcada com o sangue, ela não será destruída. A casa que estiver marcada com o sangue, o anjo destruidor não vai entrar. E nesse momento é instituída a Páscoa do Senhor. Quando o povo de Israel agora está saindo, porque Páscoa significa passar por cima. Páscoa tem a ver com libertação, com livramento, e não com coelho ou chocolate. 5 verdades sobre a Páscoa. Se você quiser anotar, anote para você não esquecer nunca mais. A Páscoa tem um centro. Primeira verdade, a Páscoa tem um centro. E esse centro é o Cordeiro de Deus. A Páscoa tem um centro e ela não é um centro comercial como nós vemos nos dias de hoje. Não é sobre coelho, não é sobre chocolate, não é sobre isso. A Páscoa tem um centro. E o centro é o Cordeiro. Deus falou para aquela nação dizendo: olha, peguem um cordeiro e coloquem no centro, e vocês vão sacrificar esse cordeiro. Então Páscoa tem a ver com o cordeiro. E futuramente, porque aquele sacrifício apontava para o Senhor Jesus Cristo, que é o cordeiro perfeito que sacrificou por mim e por você. Você pode dar glória a Deus nessa manhã? Então Páscoa tem um centro, e o centro é o cordeiro. Páscoa também, a segunda verdade, Páscoa também tem um sinal, e esse sinal é o sangue do cordeiro, que foi vertido na cruz por mim e por você. O sangue de Jesus desceu naquela cruz, pagando a dívida que nós tínhamos. Nós não tínhamos como pagar essa dívida. A palavra do Senhor diz que todos nós havíamos pecados e destituídos fomos da glória de Deus. Mas quando o sangue de Jesus desce no madeiro, a dívida que havia contra nós, ela foi totalmente anulada pelo sangue do Cordeiro. Você pode dar glória a Deus por isso nessa manhã? A terceira verdade é que Páscoa tem um propósito. Páscoa é sobre libertação. Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Você pode dar glória a Deus por isso nessa manhã? Páscoa tem a ver com libertação. A mensagem da Páscoa ainda tem a ver também sobre vida e morte. É morte para aqueles que não se arrependem e permanecem no seu mau caminho. Então Páscoa nos passa também uma mensagem de vida e de morte. Morte para aqueles que não se arrependem dos seus maus caminhos e não entregam a sua vida ao Senhor Jesus. E vida. Vida para aqueles que são remidos, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Através do sangue de Jesus, nós temos vida. E o quinto ponto é que Páscoa tem um propósito. Páscoa é um memorial de celebração. Nós estamos aqui nessa manhã para celebrar, e por isso nós preferimos até mesmo, porque foi na Páscoa também que a Santa Ceia foi instituída. Na última reunião que Jesus fez com seus discípulos, Ele institui a Santa Ceia. Por isso, nós estamos aqui para celebrar, para exaltar, para engrandecer. Você perdeu a oportunidade de glorificar esse Deus, porque nós estamos aqui para celebrar, para glorificar, para exaltar o Cordeiro de Deus que sacrificou por mim e por você. Você pode aplaudir a Ele nessa manhã? Nós não precisamos mais de um sangue de nenhum animal para nós nos conectarmos com Deus, porque através do sacrifício perfeito, que foi um sacrifício único, de uma vez por todas, como diz lá em Hebreus capítulo de número 10, se não me falha a memória,
um único sacrifício remiu o pecado de toda a humanidade, por isso nós não precisamos mais matar animais, por isso nós não precisamos mais do sangue de animais, porque Jesus, Ele já fez isso por nós, Ele já se entregou por mim e por você. Então nós comemoramos nesse dia essa libertação. Nós não fomos libertos do Egito como os israelitas, não. Os israelitas foram libertos da escravidão do Egito, mas nós fomos libertos do império das trevas. Como a palavra de Deus nos diz, Colossenses 1, 13, 14, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Entendendo isso, eu quero avançar na ministração e eu gostaria que, se puder, coloque o primeiro slide, por favor. Então, o domingo da ressurreição é o dia da nossa vitória. Você pode dar glória a Deus por isso? O domingo da ressurreição é o dia da nossa vitória. Jesus venceu a morte e abriu o caminho da eternidade para todos aqueles que nele crê. Chacoalhe alguém que está do seu lado e diga para ele assim: um dia nós vamos morar no céu, viu, meu irmão? Existe um caminho que Jesus inaugurou, o caminho da eternidade, a ressurreição de Cristo. E é por isso que nesses dias de Páscoa nós não podemos apenas falar da morte. Nós precisamos falar da morte, mas com a perspectiva na ressurreição, porque é a ressurreição que valida o sacrifício de Jesus. Paulo fala sobre isso. Então foi a ressurreição que abriu os olhos dos discípulos que estavam com medo, que aqueceu o coração daqueles discípulos que estavam, por exemplo, retornando para Emaús, que haviam perdido a esperança. Foi a ressurreição que trouxe novamente alegria ao coração dos discípulos. A ressurreição foi o que impactou a vida dos discípulos. Por quê? Porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele mesmo declarou isso. E Ele declarou isso diante de uma situação antes de ressuscitar a Lázaro. Todos nós conhecemos essa passagem. Ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida, em João 11, 25. E nessa declaração existem verdades profundas que revelam quem Ele é e o que Ele pode fazer. Essa declaração de Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, revela algumas verdades que revelam quem Ele é e o que Ele pode fazer nas nossas vidas. E é o que nós vamos entender nessa manhã, pelo menos é o que eu oro ao Espírito Santo, que faça-nos nós entendermos nessa manhã em nome de Jesus. Pode colocar o segundo slide, por favor? Ele é a ressurreição e a vida. E Jesus não trouxe só uma solução, Ele é a solução. Vida eterna começa agora com Ele. Tem gente que acha que vida eterna começa quando nós saímos daqui. Mas vida eterna começa agora, vivendo com o Senhor. Por quê? Porque Ele é a ressurreição. Ele tem o poder sobre a morte. Jesus, Ele não disse apenas que traria a ressurreição, como está escrito aqui. Ele é a ressurreição. Ele é a ressurreição que nós precisamos, ou seja, Jesus é a nossa fonte de vida eterna. Você pode dar glória a Deus essa manhã? Jesus é a nossa fonte de vida eterna. A morte é o maior limite para o ser humano. É o maior limite para o ser humano. Mas Jesus, Ele venceu a morte. E com isso, Ele nos deu o direito também de viver com Ele eternamente. A morte, ela não é mais o nosso inimigo final. Quando você morrer, vamos dizer assim, você vai, se você estiver com Cristo, você vai viver uma eternidade com Ele. Se você lutar, se você
buscar estar na presença de Deus, você vai viver uma eternidade com Ele. Porque Jesus, Ele abriu esse caminho, como está escrito aqui. Quando Ele ressuscita, Ele morre fisicamente, mas quando Ele ressuscita no terceiro dia, Ele promete que quem crer nele também viverá eternamente. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: existe uma eternidade para você. Diga para ele assim: tudo aqui é passageiro, mas existe algo eterno preparado pelo Cordeiro de Deus, preparado pelo Senhor. Você pode se alegrar nessa manhã? Tudo aqui é passageiro, mas existe algo que é eterno, que tem sido preparado para mim e para você. Jesus é a vida, porque Ele restaura o que está morto agora na minha vida e na sua vida. Ele restaura áreas que estão mortas na minha vida e na sua vida. Jesus é a vida, porque Ele não restaura apenas no futuro, Ele restaura agora também. Tem alguém que crê nessa palavra em nome de Jesus? Jesus, Ele é a vida, porque Ele não restaura só numa perspectiva de um futuro, Ele restaura agora também, em nome de Jesus, e Ele tem restauração, e eu quero declarar isso para a sua vida nessa manhã. Ele tem restauração para a sua vida, Ele tem restauração para as mais diversas áreas da sua vida, Ele tem restauração para a sua família, Ele tem restauração para a sua casa, Ele tem restauração para o seu ministério, Ele tem restauração para a sua empresa. Jesus tem restauração para nós. Ele tem restauração para nossas vidas, porque Ele é a própria vida. Ele restaura corações mortos, sonhos que se perderam. Ele restaura esperanças perdidas. Ele restaura relacionamentos que foram quebrados. Só Jesus pode fazer isso, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele restaura, Ele faz o que ninguém faz. Ele entra onde ninguém pode entrar. Ele muda histórias, Ele muda destinos, Ele muda a nossa caminhada. Ele tem tudo o que nós precisamos. E onde Ele entra, a morte tem que recuar. Onde Ele entra, a morte tem que ir embora. Onde não há vida, Ele chega com a vida. Onde está tudo destruído, Ele restaura, porque Ele é a ressurreição e a vida. Por isso eu declaro, põe a mão no seu coração em nome de Jesus, tudo aquilo que morreu ao longo do caminho, o Senhor está ressuscitando hoje, o Senhor está trazendo restauração hoje, em nome de Jesus Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Ele traz vida onde a morte já entrou, Ele muda situações, Ele muda decretos. Ele é poderoso. E quando nós entendemos isso, nós vivemos com uma firme esperança. Tem gente que vive com medo da morte, mas eu vim aqui pregar para você que o cristão, ele não tem medo da morte. Porque o cristão entende que a morte não é o fim, mas uma passagem para uma eternidade de glória e de descanso no Senhor. Um dia tudo isso vai passar, essa dor, esse sofrimento, porque lá já não haverá mais dor, lá não haverá mais morte, lá não haverá mais doença, lá não haverá mais tristeza, lá só haverá alegria. O cristão não tem medo da morte, porque ele entende que a morte não é o fim, mas é apenas uma passagem para a glória, para a eternidade. Então Jesus, é Ele quem traz essa certeza para cada um de nós, e quando Ele declara, eu sou a ressurreição e a vida, exige de cada um de nós uma resposta de fé. Quando Jesus fala isso para Maria, Ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, e Ele pergunta para ela assim, tu crês nisso? Crês tu nisso? Porque acreditar que Jesus é a ressurreição e a vida, exige uma resposta de fé. Nós precisamos ter fé. E quando Jesus está dizendo isso, Ele está exigindo de Marta e exigindo também de mim e de você uma resposta de fé. Ele está dizendo, você acredita que eu sou maior do que a morte? Você acredita que eu sou maior do que esse problema?
O Senhor está dizendo aqui nessa manhã para mim e para você: você acredita que eu sou maior do que o seu problema? Você acredita que eu sou maior do que essa morte que está instalada na sua vida? Você acredita que eu sou maior do que essa doença que está sobre a sua vida? Você acredita que eu sou maior do que esse problema que você está enfrentando? Você acredita porque crer naquele que é a ressurreição e a vida exige uma resposta de fé. E qual é a resposta de fé que nós estamos dando? Exige uma resposta de fé. E nós precisamos crer que Ele é maior do que os nossos problemas, Ele é maior do que as situações que vêm contra a nossa vida. A ressurreição e a vida não é apenas uma doutrina, guarda isso no teu coração. A ressurreição e a vida não é apenas uma doutrina. Pastor, o que é doutrina? Doutrina é conjunto de ensinamentos. Mas a ressurreição, que é o próprio Cristo, não é apenas uma doutrina, não é apenas um ensinamento. A ressurreição e a vida é uma pessoa que está viva, que é Jesus Cristo de Nazaré, que você pode se relacionar com Ele. Por isso exige uma resposta de fé. Por isso nós precisamos ter fé que Ele é a ressurreição e a vida. Então significa que Ele tem a última palavra sobre tudo, que Ele tem o controle sobre todas as coisas da nossa vida. E é isso que nós precisamos entender. Chacoalhe alguém que está do seu lado e diga para ele assim: Ele tem a palavra, a última palavra sobre a sua vida, meu irmão. Ele tem a última palavra sobre nós. Ele é o único que pode dar vida onde a morte. Ele é o único que pode mudar situações, e hoje Ele nos convida a crer nessa verdade, confiar nessa verdade, confiar nessa boa nova, porque Evangelho é boa nova. Confiar nessa notícia. Os discípulos estavam todos com medo, mas quando Jesus ressuscita, todo medo vai embora, toda angústia vai embora. Quando Jesus aparece diante deles, há um recomeço, porque enquanto o mundo fala de fim, porque essa visão do mundo, muitas vezes diante dos problemas, o mundo fala do fim, mas a ressurreição fala de um recomeço. Deus tem um recomeço para a sua vida, Deus tem um recomeço para a sua história. O mundo prega sobre um fim que não tem jeito diante de algumas situações, mas a ressurreição fala sobre um recomeço. Sempre haverá um recomeço em Cristo Jesus. Sempre haverá um recomeço em Cristo, o Senhor. Chacoalhe alguém que está do seu lado e diga para ele assim: não fica com raiva de mim não, meu irmão. Fala para ele: não fica com raiva de mim não, meu irmão. Porque aqui a gente trabalha assim. E diga para ele assim: Jesus é a solução. Quando Jesus ressuscita, Ele não traz apenas uma solução, Ele é a solução. Jesus é a solução. E a vida eterna começa por Ele. Pode passar o terceiro slide, porque se você não der glória a Deus agora, só no próximo culto, amém? Tem culto à noite ainda hoje, nós temos uma cantata, se você quiser fazer uma dobradinha, você pode fazer. O túmulo está vazio. Não, você não entendeu, eu vou repetir. O túmulo está vazio. A maior prova de que Jesus vive é que o túmulo está vazio. A morte não tem a palavra final. O medo foi vencido, porque em Jesus nós vencemos o medo. O túmulo está vazio. E essa é a maior prova que Jesus está vivo. A cruz, entenda isso, foi o preço. Na nossa vida a gente vai ter que pagar alguns preços. Cruz fala sobre isso, sobre renúncia. A cruz foi o preço que Jesus teve que pagar para viver o propósito de Deus. Então a cruz fala do preço
Mas o túmulo vazio é a prova de que Jesus venceu o inferno. Não, você não entendeu, eu vou repetir. A cruz fala do preço, mas o túmulo vazio fala da prova de que Jesus venceu o inferno. O inferno não tem poder sobre a sua vida, e eu declaro isso nessa manhã. Não é porque você é bonitinho, não é porque você é bonitinha, não. O inferno não tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque Jesus venceu. É Ele quem está na sua frente, é Ele quem está na frente da igreja, é Ele quem está na frente da sua família. O inferno não tem poder sobre nós, porque Jesus venceu, e é Ele quem está na nossa frente. O nosso general é Cristo. Fala isso para alguém, diga para ele assim: o nosso general é Cristo. Todas as religiões reverenciam um líder morto. Todas as religiões. Todas as religiões vão reverenciar um líder que está morto. O budismo vai reverenciar Buda, que está morto. E tantas outras religiões vão reverenciar líderes que estão mortos. Mas o cristianismo é o único que pode, nós que somos cristãos, somos os únicos que podem celebrar, se alegrar, um Senhor e Salvador que está vivo. Se você for no túmulo de Maomé, você vai ver que ele está morto. Se você for no túmulo de Buda, você vai ver lá que ele está morto. Se você for no túmulo de tantos e tantos outros líderes que marcaram história, vamos dizer assim, você vai ver que o corpo está lá. Mas se você for no túmulo de Jesus, vai estar uma mensagem lá: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. O cristianismo é o único povo que reverencia, que adora um Senhor e Salvador que está vivo. Eu não sei como é que você recebe essa notícia, mas isso alegra o meu coração. Saber que o túmulo está vazio é cumprimento de uma palavra de Jesus. E isso me leva a entender que tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Porque Jesus, Ele tinha dito que iria ressuscitar. Logo, Ele está estabelecendo uma promessa. E quando Jesus ressuscita, a promessa se cumpre. Chacoalhe alguém que está do seu lado e diga para ele assim: Deus, diga para ele: Deus não é homem para mentir. Tudo que Ele prometeu na sua vida vai se cumprir, 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 vai se cumprir em nome de Jesus. O túmulo vazio é a maior prova de que Deus é fiel nas suas promessas. É o túmulo vazio. Jesus venceu o impossível, amém? Ele venceu o impossível, irmão. Você acha que Ele não vai cumprir a promessa dEle na sua vida? Ele venceu a morte, Ele venceu algo impossível. E você tem dúvidas daquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida? Por que você está com dúvidas? Eu vim aqui nessa manhã te dizer: volte a acreditar nas promessas de Deus. Volte a acreditar nesse Deus Todo-Poderoso, mesmo quando tudo parece o fim. Volte a acreditar que Deus é poderoso para cumprir promessas. Volte a acreditar que esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Volte a acreditar, volte a crer. Eu vim gritar nessa manhã para você ouvir: volte a crer nas promessas de Deus. Ele cumpre promessas. Ele cumpre promessas. Então a ressurreição fala disso. Às vezes, devido a tudo que nós vivemos, talvez a morte chegou, e não no sentido literal na tua vida, mas de forma espiritual, e a gente deixa essas promessas morrer dentro da nossa vida.
mas eu vim pregar nessa manhã que existe ressurreição, que Ele é a ressurreição e a vida, e Ele está aqui para dizer que as promessas ainda estão de pé na sua vida, que os sonhos dEle vão se cumprir na sua vida, que as promessas dEle são real. Ele tem a palavra final sobre a sua vida. Esse momento que você está vivendo não define a sua vida. Esse momento que você está enfrentando não define a sua vida. Às vezes a morte chega diante de nós, eu estou falando no sentido espiritual. Às vezes a morte chega diante de nós e ela nos assusta. Às vezes a gente fica assustado com algumas situações da nossa vida. Mas eu quero declarar nessa manhã que isso não define o seu fim. Esse não é o seu final. Deus ainda tem grandes coisas para realizar na sua vida. E eu falo isso com convicção no Espírito. Deus está trazendo vida hoje. Deus está ressuscitando pessoas que estão aqui com esperanças que se perderam ao longo da caminhada, porque existem situações na nossa vida que parece que é o ponto final. E a morte, ela tem essa característica de colocar um ponto final. Mas aonde a morte entrou, eu quero declarar que Deus está colocando uma vírgula e não um ponto final. Vírgula é sinônimo de continuidade. Eu quero declarar nessa manhã que a tua vida vai continuar em Cristo. Tudo aquilo que Deus tem para a sua vida vai acontecer em nome de Jesus. Essa não é uma mensagem triunfalista, não, essa é uma mensagem de fé. Eu quero declarar que você vai viver os planos de Deus, os propósitos de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque a morte tem essa característica de querer nos calar, nos paralisar. Você já viu alguém morto se movimentar? A morte tem essa característica de querer nos parar, de querer fazer com que nós venhamos desistir. A morte tem essa característica de colocar um ponto final, mas não coloca um ponto final onde Jesus está, porque para Jesus a morte é apenas uma vírgula no plano celestial, no plano de Deus. Então a gente precisa crer, voltar a crer. Jesus, Ele não veio ao mundo apenas para perdoar pecados, mas Jesus, Ele veio ao mundo para perdoar pecados sim, mas Ele veio para vencer a morte e te dar vida, e vida com abundância. Tem gente que está só sobrevivendo, mas Jesus não quer que você viva dessa forma. Jesus quer que você viva a vida dEle. Então a morte, muitas vezes, ela tem essa característica de nos mostrar o fim. Mas quem crê em Cristo, tem fé de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos. Jesus venceu a morte, e eu quero ser muito claro nessa manhã e dizer que a última palavra vem dele. Apocalipse 1:18 diz assim: eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Ele tem todo o poder. O Deus que você serve tem todo o poder. Eu vim lembrar você disso. Ele não foi vencido, Ele venceu. Ele não foi vencido pela morte, Ele venceu. Em 1 Coríntios 15, versículo de número 58, se não me falha a memória, Jesus, Ele fala sobre isso. Paulo, na verdade, fala sobre isso. Ele está dizendo sobre a vitória de Jesus, e ele diz assim: onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? E aí ele completa dizendo: tragada, destruída foi a morte pela vitória na cruz do Calvário. Você pode aplaudir Jesus nessa manhã? A ressurreição, ela traz a esperança de volta, e ela anula o medo, porque os discípulos estavam com medo. Mas quem tem a esperança no Cristo vivo, não vive com medo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13 e 14, ele diz assim: não queremos que sejais ignorantes quanto aos que dormem,
para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Nós não tememos a morte, porque temos uma esperança viva. O mundo que não tem a Cristo, teme a morte. Mas o cristão, ele não teme a morte. Eu quero ser bem enfático nisso. A gente precisa viver pensando sobre isso, tendo essa verdade enraizada no nosso coração. Nós não podemos viver com medo. Você não pode viver com medo, porque o medo já foi vencido pelo Senhor. E os discípulos estavam com medo exatamente por conta da ausência do Senhor. Entenda isso. Os discípulos, eles estavam com medo naquele momento. Todo esse momento que eu li para vocês lá antes de Mateus, que Jesus ressuscita, os discípulos estavam com medo. Por que eles estavam com medo? Eles estavam com medo exatamente por conta da ausência de quem lhes dava segurança. E quem lhes dava segurança? Jesus. Eles estavam com medos porque estavam carregados pela culpa. Eles estavam com medo porque eles carregavam uma culpa de ter se distanciado do Senhor no momento em que Ele é crucificado. Eles estavam com medo de serem pegos e serem mortos. Por quê? Porque Jesus agora já não estava com eles. Mas quando Jesus ressuscita, Jesus aparece diante deles, Jesus transforma o estado deles de desespero em paz. Jesus transforma agora aquele sentimento que eles estavam em um sentimento de medo, agora se transforma em segurança, porque Jesus é o príncipe da paz. E diante dele nós estamos seguros. Então o medo deles dá lugar à segurança. A presença do Cristo ressurreto leva eles a terem uma esperança novamente e liberta eles do medo, porque as palavras de Jesus, que são vidas e que são liberadas para nós e que foram liberadas para os seus discípulos, deixa muito claro. João, capítulo de número 14, versículo de número 27, ele diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não dou como o mundo dá. Por isso, não se turbem os vossos corações e nem tenham medo, porque Ele vive, nós não precisamos ter medo. Eu não sei qual que está, coloca o slide, por favor. Não sei se é o terceiro ou o quarto. É o quarto? Esse? E aí a gente caminha para um quarto estágio. Se Jesus já nos deu vida, Ele também nos deu uma missão. Páscoa fala sobre isso também. Chacoalha alguém que está do seu lado e diga para ele assim: Deus te deu uma missão. Uma missão para os vivos. Tem vivo aqui nessa manhã? Tem vivo aqui? Uma missão para os vivos. Após a ressurreição, Jesus envia: ide. Quem tem vida eterna, compartilha essa esperança com o mundo. Fala assim para o seu irmão, assim, só para ele não esquecer. Ide, meu irmão. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Ah, pastor, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo. Eu não sei aquilo outro. Quem tem a vida de Cristo compartilha do que recebeu. Quem tem a vida do Senhor compartilha dessa esperança que o mundo não tem. O mundo não compartilha da mesma esperança de você que aceitou a Cristo. Na verdade, o mundo está sem esperança. O mundo se apoia no governo, o mundo se apoia no dinheiro. O mundo se apoia em pessoas, e quando eu falo no mundo, eu estou falando do sistema mundano, que rege as nações, que rege os países. Mundo, o sistema do mundo não
compartilha, não acredita na mesma esperança que eu e você. Nós temos algo que o mundo não tem, que é uma esperança viva. O mundo apoia a sua esperança no governo. Quanto que está o dólar? Quanto que está o euro? Quanto que está isso? Quanto que está aquilo? O mundo coloca a sua esperança na sua conta bancária, no cifrão, nos zeros. O mundo coloca a sua esperança nisso. Mas a igreja coloca a sua esperança no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Independente do governo, independente como andam as coisas, nós cremos no Senhor. Nós temos uma esperança viva e essa esperança precisa ser compartilhada. Então, o ID é uma missão urgente e pessoal de cada um. O ID é uma missão urgente e pessoal de cada um. Romanos 10, 14 e 15 diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E talvez você chegou aqui nessa manhã dizendo: eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa manhã: Deus não envia pessoas perfeitas, Deus envia vivos. Eu vou repetir, Deus não envia pessoas perfeitas. Talvez você está dizendo: eu não sou perfeito. Perfeito ninguém é, meu irmão. Ninguém é, meu irmão, perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeita. Mas Deus está procurando vivos que compartilham dessa vida do Senhor. A gente tem que buscar se parecer cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo, mas perfeito ninguém é. Deus não está à procura de perfeitos, Deus está à procura de vivos. Tem alguém vivo aqui nessa manhã? Tem alguém que recebeu vida de Deus aqui nessa manhã? Então tira isso da tua cabeça. Tira isso da tua cabeça. Não vou falar, não, eu vou ficar no meu cantinho. Irmão, o mundo está cheio de mortos espirituais. E Jesus chamou você. Você acha que Deus chamou você para você ficar só sentado numa cadeira? Você acha que é isso mesmo? Você acha que o evangelho se resume a isso mesmo? A você vir a um culto de domingo e se encher para mais nada? Você acha que isso é o fim? Olha o silêncio da morte. O mundo está cheio de mortos espirituais, esperando ouvir sobre Jesus Cristo, aquele que dá vida. Chacoalha alguém que está do seu lado até ele dar uns 1000 glória a Deus aí. Em nome de Jesus. E diga para ele assim: Deus quer usar você, meu irmão. Diga para ele assim: a missão é dos vivos. 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 A missão de levar esperança, luz, restauração, vida é dos vivos. João 20, 21 diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Eu também vos envio. Então o ID é a nossa resposta à ressurreição. O ID é a resposta da igreja por conta da ressurreição. O ID não é apenas ir para longe, como muitos acham. Tem gente que acha assim: quero ser missionário para ir lá para Disney. É muito fácil ser missionário na Disney, né, gente? Não sei também se é fácil. Porque quanto mais tem, mais difícil de pregar, sim ou não? Mas o ID do Senhor não tem a ver com ir apenas longe. O ID do Senhor tem a ver com ir em direção àqueles que precisam de Jesus. Isso pode ser no seu bairro, isso pode ser no seu trabalho, isso pode ser na sua casa. Deus quer usar você aí, onde você está.
onde você está inserido. Então o id não tem a ver apenas com ir longe, porque tem gente que acha isso, o id é para missionários, para quem vai para outra nação, outro estado, outro país. Não, o id não é sobre ir longe, o id é sobre ir em direção daqueles que precisam de Jesus. E Deus vai te dar graça, Deus vai te usar. Então o id é uma resposta à ressurreição. Quando eles chegam diante do túmulo, o anjo ele fala sobre essa missão. Além de Jesus, o próprio anjo fala. Mateus 28, 6 e 7. Ele não está aqui, o anjo falando, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. E aí ele diz assim, ide pois, e dizei aos seus discípulos, ide. Então, o ide é uma resposta da igreja. Ressurreição de Cristo, a gente precisa entender isso e sair daqui com esse senso de responsabilidade. Um senso de responsabilidade de todo cristão. A ressurreição não tem a ver apenas com comemorar. É muito lindo a gente comemorar aqui. É muito lindo a gente vir para cá e comemorar. É muito bom. E a gente tem que comemorar, a gente tem que se alegrar. Mas ressurreição não tem a ver apenas com comemorar. Ressurreição tem a ver com continuar a obra de Cristo. Quem está me entendendo nessa manhã? Talvez essa não seja uma mensagem muito doce aos seus ouvidos, mas é o que nós precisamos ouvir nessa manhã. Ressurreição tem a ver com continuar a obra que Cristo começou. O túmulo está vazio, sim ou não? Eu falei isso para vocês. Mas o mundo ainda está cheio de pessoas perdidas. Pessoas que precisam de Cristo. E a minha pergunta é: você tem vivido a vida da ressurreição? Qual é a vida que você tem vivido? Qual é a vida que nós temos vivido? A eternidade começa agora. Então a gente já tem que se comportar agora. Porque a eternidade começa agora, não é só depois da morte. A eternidade é hoje, a eternidade é Cristo, a eternidade é se relacionar com Ele, é andar com Ele, é viver o reino dEle, é andar com o Senhor. Então, guarde isso no seu coração, e aqui eu encerro, o grupo de louvor já pode vir. Ressurreição também tem a ver com a nossa missão de levar Cristo àqueles que precisam. Se coloque de pé em nome de Jesus. A maior prova de que você realmente está vivo espiritualmente é que você não consegue ficar parado, é que você não consegue ficar imóvel diante de um mundo que morre sem Cristo. A maior prova de que nós realmente vivemos a ressurreição de Cristo e de que você está vivo espiritualmente é que você não consegue ficar parado e que você realmente tem esse senso de continuidade, de que o mundo está morrendo sem Cristo e o que nós estamos fazendo. Coloque a mão no seu coração, vamos orar, em nome de Jesus. Eu gostaria que você orasse agora, para que Deus venha salvar, curar, libertar. Talvez existem familiares que ainda não se encontraram com Cristo, não tiveram um encontro real com Cristo, e às vezes isso tira a tua paz, isso causa uma angústia dentro de você. Eu gostaria que você fosse um intercessor nessa manhã. Eu gostaria que você orasse, porque existem pessoas que precisam ser alcançadas, e Deus nos chamou para falar sobre essa vida abundante. Jesus ressurgiu, Ele renasceu, ressuscitou, e nos deu uma missão de falar desse amor. Existem pessoas nesse momento que estão pensando em tirar sua própria vida, porque não conhecem esse amor. Existem pessoas que talvez nem ouviram ainda falar desse Cristo que salva, que cura, que renova a nossa esperança, que renova a nossa fé. E eu gostaria que você fosse o intercessor nessa manhã. Eu gostaria que os intercessores orassem nesse momento, em nome de Jesus, por cura, por restauração, por salvação,
Porque Páscoa fala sobre libertação. Páscoa fala sobre essa mudança nas nossas vidas, de um estado de escravidão para um estado agora de liberdade. E Cristo não tem só liberdade para você, mas Ele tem liberdade também para os seus familiares, para os seus amigos, para aqueles que precisam, e Ele quer usar você. Ele não está à procura de alguém perfeito, Ele está à procura de alguém que esteja vivo e disponível para viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus que você vai viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que todos os planos malignos estão caindo por terra agora sobre a sua vida. Eu declaro que você vai viver os planos do Senhor. E enquanto cantamos essa canção, somos fortalecidos e cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Se alegre nessa manhã. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, vamos! Oh, porque Ele vive, temor não há, mas eu vencei, mas eu vencei, e que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive, porque Ele vive, vamos, vamos, porque Ele vive, Vamos, declare! posso crer no amanhã, porque temor não há. Ele lança fora todo medo. Mas eu vencei, Eu sei. e que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar por você nessa manhã. Mas fica muito claro diante de tudo que foi exposto que vida só em Jesus, amém? Vida só diante de Jesus, só vivendo com Ele. E Ele quer te ajudar a entender isso. Talvez você não entenda, pastor, o que é essa vida que vocês falam? Você só vai entender vivendo com Ele. É uma vida diária com Ele. O salmista dizia: provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor não é uma filosofia, como eu preguei aqui.
Ele não é um conjunto de doutrinas, Ele é o Senhor que está vivo. E Ele quer se relacionar com você. Mas não tem como isso acontecer se você estiver longe dEle. Não tem como isso acontecer se você ainda não o aceitou como o seu único Senhor e Salvador. Por isso, nessa manhã eu quero te fazer um convite, antes de nós celebrarmos a nossa Santa Ceia. Eu quero orar por você, que talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor, ou que nunca aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero declarar nessa manhã que Jesus tem vida para você. Jesus tem um recomeço para você. Jesus tem uma nova história para você. Ore comigo, coloque a mão no coração agora, em nome de Jesus. E diga comigo essa oração, repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Diga: Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Diga: Senhor Jesus, eu arrependido volto para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Diga: Pai, me ajuda, porque eu quero viver os teus sonhos, os teus planos sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém. Eu vou contar até 3, e no 3 você que decide por Jesus, ou que deseja retornar para Ele nessa manhã, você vai levantar as suas mãos. Vamos lá? 1, 2, 3. Alguém aqui nessa manhã que deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus? Alguém? Se alguém, dá um sinal, não tenha medo, não tenha vergonha. Jesus tem um novo começo para você. Ele tem uma nova história para você. Ele tem uma nova vida para você. Eu não vou me alongar mais, porque as horas já foram. Alguém? Todos são de Cristo? Amém? Então aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós fomos edificados e queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, nos guarda e nos livra de toda a fúria maligna sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Nós vamos nesse momento celebrar a nossa Santa Ceia. E como sempre, eu gosto de fazer a leitura do texto referente à nossa Santa Ceia. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, por isso façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Porque se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Nós vamos orar nesse momento pelos elementos que compõem a Santa Ceia, o pão e o cálice. Eu quero pedir que, na medida que você for recebendo do pão e do cálice, você vai ficando de pé, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, nós apresentamos a Ti o pão e o suco de uva, e pedimos, meu Deus, que nesse momento o Senhor consagre. Nós Te damos graças, Te louvamos pela bênção da oportunidade de nós participarmos desse momento, Senhor, tão, ó Deus, memorável. Ó Deus, é um momento onde nós nos lembramos do Teu sacrifício,
com a esperança de que um dia o Senhor vai voltar, porque o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou, como foi pregado aqui nessa manhã. A cada um dos teus filhos que vão participar, eles recebam, Senhor, o fortalecimento necessário para continuar caminhando na tua presença até o dia em que nós estaremos contigo na eternidade para todo sempre. Guarda a nossa vida, a nossa casa e tudo aquilo que leva o nosso nome, em nome de Jesus. Amém. Pode servir, em nome de Jesus. Desde o ventre me conheces, tu me escolhestes para ti, por moeda de prata eu te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Escolhestes para ti, moedas de prata eu te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Redentor, teu amor me libertou de mim. Agora vive em mim, Redentor, teu amor me libertou de mim, e agora vive em Que você participe. Se ficou alguém sem receber o pão ou o cálice, só fazer um sinal, os voluntários vão até você. Amém? Todos pegaram? Amém. Então vamos nesse momento participar. A Bíblia diz que na sexta-feira, como foi pregado aqui, exposto, o Senhor Jesus, Ele se entregou por nós naquela cruz. Antes disso, todos nós sabemos que Ele foi torturado, Ele viveu as piores torturas da época, e tudo isso Ele sofreu calado, como ovelha muda Ele foi até o matadouro. Durante o sábado, há um silêncio, e no domingo, pela manhã, um domingo como esse, as mulheres elas chegam no sepulcro e elas encontram o sepulcro com a pedra que estava fechando o sepulcro aberta, e ali fica constatado que o Senhor Jesus ressuscitou e Ele está vivo. E como foi pregado aqui, a nossa esperança é o Senhor, um Senhor e Salvador que está vivo. Por isso nessa manhã, coma e se alegre em nome de Jesus. Coma do pão. E beba do cálice.
E celebre a Ele nessa manhã. Exalte a Ele. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Mas ao terceiro dia